Era uma vez um reino muito longe daqui. O monarca desse reino, querendo impressionar o seu povo, mandou construir um arco triunfal no qual ele pudesse passar em seu cavalo, tendo todas as honrarias e pompas e aplaudido pelo povo. Seguindo a ordem do rei, o arco então foi feito e chegou o dia da inauguração. Foi uma grande festa, música tocando. Todo o povo presente e o rei vestindo seus melhores trajes com uma túnica toda bordada de fios de ouro. E a coroa mais bela e mais rica de todo o tesouro real. Só que na hora que o rei foi passar por debaixo do arco com todo o seu cortejo, a coroa bateu na borda inferior do arco e caiu. O rei ficou furioso e mandou que enforcassem o chefe dos construtores. Que enforquem o chefe dos construtores! E assim o chefe dos construtores foi trazido. Mas ele, que não estava querendo nada morrer naquele dia, disse que a culpa não tinha sido dele não, que a culpa era dos pedreiros. Eles sim é que tinham feito um trabalho mal feito, um trabalho de baixa qualidade. Eles sim é que deveriam ser enforcados. O rei, como era muito justo, mandou então que trouxessem os pedreiros. Que enforquem os pedreiros! E os pedreiros foram trazidos na presença do rei. Mas eles se eximiram da culpa, dizendo que o problema é que os tijolos eram pequenos demais e que a culpa, então, era do fabricante dos tijolos. O rei já estava ficando sem paciência com aquilo. Mas que enforquem os fabricantes de tijolos! E o fabricante dos tijolos foi trazido. Mas, mais uma vez, ele se eximiu da culpa, dizendo que ele apenas tinha seguido as ordens do arquiteto e que o arquiteto, então, era o verdadeiro culpado. Que enforquem o arquiteto! Mas quando o arquiteto chegou, ele chamou o rei e lembrou que o próprio rei, com suas próprias mãos, tinha alterado o projeto e isso mudava as dimensões do arco. Então, um dilema se instalou no reino. O rei já estava exausto daquilo tudo, cansado de não encontrar quem era o culpado daquele problema. Então, ordenou que chamassem o homem mais sábio de todo o reino. O homem mais sábio dos mais sábios era um muito velhinho. Mal conseguia andar. Foi trazido ali, carregado pelos súditos do rei. Quando ele chegou, o rei explicou toda a situação para ele. E então ele disse: é evidente que o culpado deve ser punido e é lógico que o culpado nesse caso é o arco.
O rei ficou impressionado com a sabedoria daquele homem e resolveu então enchê-lo de presentes e honrarias por tamanha sapiência. E ordenou então que enforcassem o arco. Que enforquem o arco! Mas quando estavam sendo feitos os preparativos, um conselheiro do rei observou que, mesmo que involuntariamente, o arco havia tocado na cabeça do rei. E, portanto, ele não poderia ter uma morte indigna, senão iria reduzir a majestade da majestade. Mas um dilema se instalou. Não sabiam o que fazer. E agora não havia mais como consultar o velho sábio, porque diante do esforço que ele fez na análise do caso anterior, ele deu o seu último suspiro e morreu. Já não estava mais no reino. Então, os consultores do rei começaram a analisar e deliberaram, até que chegaram à conclusão que a parte inferior do arco não havia tocado na cabeça do rei, mas a parte superior sim. E como a parte inferior era cúmplice da parte superior, ela também deveria ser enforcada. E assim, decidiu-se que sim, o arco inteiro seria enforcado. Que enforquem o arco! Entregaram então o arco ao carrasco. Só que quando o carrasco foi passar a corda no arco, ele percebeu que a corda era muito curta. Com a experiência toda adquirida no processo anterior, logo já se ouviu: que enforque o fabricante de cordas! E o fabricante de cordas foi trazido. Só que ele falou que o problema não era que a corda estava curta. O problema é que a forca era alta demais. E que o verdadeiro culpado era o marceneiro que havia construído aquela forca. Deixemos para depois essa discussão de cordas, marceneiro, medidas. O povo está ansioso, o povo clama justiça e, portanto, precisamos arrumar alguém agora que seja enforcado, alguém que se encaixe nas medidas da forca. Em tempo surpreendentemente rápido, todas as pessoas do reino foram medidas e descobriu-se que apenas uma tinha as medidas da forca. Apenas uma se encaixava perfeitamente naquela forca. E era o próprio rei. Diante de toda aquela confusão, diante de toda a comoção do povo, o rei não teve como negar e aceitou ser enforcado. Que enforquem o rei! O rei? O rei? O rei? De acordo com o princípio democrático, o homem adequado no lugar adequado, enforcaram o rei. O primeiro-ministro ficou contentíssimo. Finalmente tinham encontrado a pessoa certa, finalmente tinham resolvido aquele problema e aquela situação toda tensa do reino tinha terminado. Mas, logo em seguida, instaurou-se uma questão. Quem tinha sido enforcado foi o rei. E agora eles não tinham mais rei. Diante de toda aquela experiência que eles tinham adquirido nesse processo, eles decidiram que a primeira pessoa que entrasse na cidade decidiria quem seria o próximo rei.
O primeiro homem que passar pelas portas da cidade decidirá quem será o nosso próximo governante. Acontece que o primeiro homem que entrou na cidade era um homem com inteligência muito escassa, muito diferente dos homens sensatos e comuns que percebemos ao longo dessa história. Mas lei é lei. Então, perguntaram ao homem quem ele indicaria como próximo rei. E ele disse: Melão. Isso, porque sempre respondia melão quando lhe faziam perguntas. Na verdade, ele não pensava em outra coisa, porque ele adorava melões. Mas isso não vem ao caso. Numa sociedade democrática e saudável, não importa muito como a pessoa chegou naquela solução. O que importa é o que foi dito e o quanto ela acredita no que foi dito. E então, um melão foi escolhido entre vários melões e foi coroado com todas as honras como rei. Essa história aconteceu há muito tempo atrás. Mas até hoje, quando chegam naquele reino e perguntam por que o seu rei se parece com um melão, as pessoas dizem: ora, é um costume nacional. Obviamente a nossa majestade deseja ser um melão e nós respeitamos o desejo dele. Ele nunca manifestou nada o contrário. E na nossa benigna sociedade, ele tem o direito de ser quem ele deseja ser. E nós estamos muito satisfeitos com isso, desde que, obviamente, ele não interfira em nossas vidas. Eu sou Renata Monteiro, sou contadora de histórias. Trabalho com histórias das diferentes tradições orais do mundo. Causos populares, lendas indígenas, parábolas orientais, contos africanos, histórias de príncipes e princesas, fábulas, aquelas histórias que os nossos avós contavam quando nós éramos crianças. Histórias essas que foram passadas de geração em geração ao longo do tempo e que se mantiveram vivas pela oralidade. Por sorte, temos hoje pesquisadores que recolheram e registraram essas histórias em livros, permitindo o nosso acesso a elas hoje. A história que eu acabei de narrar se chama O Rei Melão, também conhecida como a Cidade Melão. É uma história da tradição Sufi. Sufi se remete ao sufismo, que é uma vertente mística do islamismo. O radical Sufi, em árabe, significa lã. Isso porque, historicamente, os praticantes do sufismo se vestiam exclusivamente de lã pura para demonstrarem sua simplicidade. As origens do sufismo remontam a Maomé, mas ele se fortaleceu no século VIII em todo o Oriente Médio e depois se espalhou pelo mundo. Foi a partir do século XI que as escolas de sufismo se organizaram nos moldes que elas são hoje. O sufismo inclui uma série de práticas e ensinamentos na busca do autoconhecimento e da elevação espiritual. Dentre essas práticas estão o canto, a música, a meditação e a dança.
sufistas valorizam muito os seus professores e os ensinamentos transmitidos por eles. Muitos desses ensinamentos vêm através de histórias, como a que eu trouxe. Alguns contos sufi podem até parecer tolos num primeiro olhar, mas se nos aprofundarmos em suas camadas, poderemos ver a sabedoria contida neles. Bem, é isso que eu gostaria de trazer para vocês. Que essa história tenha trazido diversão e também boas reflexões. Obrigada.